foi daí para frente, durante um ano, uma única disciplina, Aurora? Foi difícil mesmo por causa da vergonha daquilo que as pessoas iriam pensar, pelo fato de ter perdido a bolsa e porque a minha família, eu sempre fui uma menina assim meio certinha. Ok. Então as pessoas dificilmente esperavam esse tipo de coisa de mim. Mesmo sabendo que eu sou falha, mas não estavam à espera disso, porque sempre me associaram a uma menina muito certinha. Então tudo também tinha que dar certo. Sim, na sua vida. Sim. Então foi mesmo muito difícil. Foi difícil, mas conseguiu dar a volta por cima. Graças a Deus. Depois eu comecei a me enturmar e eu fui, não digo que esqueci, mas foi passando a dor, eu aceitei a realidade e eu comecei a agradecer a Deus e a dizer que se o Senhor permitiu, o Senhor assim sabe, porque eu acredito que se fosse algo que eu não conseguiria suportar, o Senhor não permitiria. Então, se o Senhor permitiu, é porque Ele mesmo me daria força para enfrentar a situação e assim o Senhor o fez. O Senhor fez. A Aurora conseguiu eliminar aquela cadeira? Consegui eliminar com excelência. Excelência. Eu não precisei fazer exame novamente, porque dispensei de primeira a cadeira. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Sim, foi. Porque sempre foi uma cadeira que quase todo mundo tinha dificuldade, inclusive eu. E ver que na segunda experiência foi algo assim tão instantâneo, foi muito bom mesmo. Foi muito bom, não é? Muito. E a Aurora, eu vejo que a Aurora o tempo todo diz que reconheceu com gratidão, sim. Com tudo isso, depois de ter, a Aurora diz que eliminou, não precisou ter que passar novamente para um exame. Certo. O que a Aurora ali despertou? Aprendeu o que com isso? Bem, despertou para alguma coisa? Confesso que eu ainda estava a procurar entender o porquê e meio que isto me paralisava na situação, porque eu estava constantemente a procurar entender porquê. Por que o Senhor aceitou? Por que o Senhor permitiu? Então isso limitava a minha visão para aquilo que Deus estava fazendo. A fazer, sim, exatamente. Sim. Estava tão chocada, tão magoada com Deus. Que eu não conseguia olhar para outros horizontes e analisar numa outra perspectiva. Eu só conseguia ver que não deu certo, que eu fiquei, que eu perdi. E não estava a ver o extraordinário que Deus estava a fazer à sua volta. Não. Mas sim, Deus às vezes deixa as coisas andarem. Não porque Deus se distraiu, mas sim porque Ele quer deixar as coisas desse jeito para lá mais para frente melhorar algo. Eu propus a ela que nós começássemos pelo livro de Romanos, porque eu acredito que o livro de Romanos é um livro que explica muito sobre a salvação, principalmente para pessoas que não cresceram num ambiente cristão. Então nós começamos pelo livro de Romanos, nós estudamos o livro de Romanos. Eu expliquei como é a salvação, como o novo cristianismo funciona e tudo mais. E foi algo extraordinário porque ela cresceu muito rápido e a decisão dela foi muito firme mesmo. Não foi algo que eu digo superficial, mas que foi crescendo à medida que nós também fomos crescendo em intimidade. Tanto que depois nós nos tornamos muito amigas. E eu já não me sentia mais sozinha lá na turma e o Senhor fez muita graça pela vida dela. Eu lembro que depois ela também começou a seguir esse princípio de fazer a prova sozinha. E meio que os professores já nos conheciam. E às vezes os professores vinham e nos separavam porque nós tentávamos as duas. E aquilo nós estávamos a gostar porque era menos tentação e tudo mais. E o crescimento dela foi muito grandioso, pela graça de Deus. Ela se tornou uma serva hoje atualmente é minha amiga e nós nos damos muito bem, que eu me surpreendo como que em tão pouco tempo ela se entregou assim firmemente a Cristo. E depois eu comecei a pensar que talvez não tivesse um propósito diante da dificuldade que eu passei, né? Porque eu não estava a entender o porquê que eu tinha ficado, se havia esforço, se havia dedicação. Sim, então foi acontecendo assim. Tudo isso,
ao custo da Aurora ter que chumbar. Certo. A Aurora teve que parar, não é isso? Sim. Para que Deus trouxesse a sua amiga, a sua atual amiga. Sim. Foi necessário um sacrifício da sua parte, não é? Este foi o sacrifício. Deus sacrificou a Aurora para resgatar a sua amiga, não é? Teve que dar uma parada nos seus estudos, que é para poder conhecer essa amiga. Sim. E levá-la ela para Cristo. Porque realmente eu acredito que não foi algo normal, foi mesmo um propósito, porque eu nunca cheguei a abordá-la, eu nunca cheguei a falar para ela assim explicitamente que olha, eu sou crente, venha, nunca. Foi algo realmente que aconteceu, que ela chegou até mim, disse que olhava para mim e procurava saber por que eu era daquela forma. Então eu já via a mão de Deus de certa forma agir, e graças a Deus isso não impactou só ela, mas também a turma, porque não compreendiam por que eu era assim, por que eu fazia as coisas, mas de certa forma eu sempre buscava procurar ao máximo testemunhar que eu sou crente, não para me exibir, mas para que de certa forma houvesse diferença, né? Entre aquele que serve e aquele que não serve. Mas as dificuldades meio que persistiram, porque eu como disse, né, a princípio, sou um bocadinho introvertida e levo um bocadinho de tempo a me socializar. Então eu basicamente na turma, eu tinha muita vergonha e eu não falava quase nada, a menos que me perguntassem. E isso chamava muito a atenção dos professores, que diziam, mas você não fala nada, por que você nunca fala nada? Mas era muita vergonha que eu tinha de falar em público. Eu só falava mesmo quando me dirigiam a palavra. É necessário, sim. Mas assim, com os amigos, eu falava, eu ria, tanto que depois que eu me enturmei, era só já alegria. Foi bom. A turma na qual entrou triste, sim, um dia saiu muito feliz, com pessoas boas, extraordinárias. Eu agradeci muito a Deus depois, mas não que não tenha agradecido antes, mas agradeci com mais consciência de que nada tinha saído do controle de Deus. Nada. E o Senhor também permitiu que fosse possível, apesar de ter perdido a bolsa, que fosse possível concluir, que fosse possível a minha mãe e mais outras pessoas da minha família conseguirem me ajudar nas despesas acadêmicas. Então foi muito bom. Deus criou providência. Criou. O terceiro ano foi um bocado mais leve. Eu lembro que ainda tive alguma dificuldade em me socializar, e como eu ficava muito na minha, as pessoas só pensavam que eu não sabia, porque eu dificilmente falava, eu me escondia, mas eu nunca passei despercebida, mesmo procurando ao máximo não aparecer. De certa forma, eu achava graça diante das pessoas, não sei porquê. Os professores gostavam de falar comigo, as pessoas gostavam de falar comigo, mas eu era muito tímida, muito no meu canto. E graças a Deus, quanto às matérias eu me saía bem, algumas nem tanto, mas me saía bem, pela graça de Deus, e fui conotada como uma das mais dedicadas também da turma. Sim, porque eu não falava muito, mas as minhas notas falavam por mim. Sim. Eu não era muito de falar, de me mostrar, eu era mais de vou fazer minha prova e vou dar o meu melhor na minha prova. E assim foi, o terceiro ano foi mais leve. E o quarto? O quarto também, o quarto pior, foi mais leve, mas teve cadeiras assim muito difíceis que nós pensávamos que não seria possível, mas graças a Deus o Senhor fez. E eu estava a dizer que eu não compreendia como o Senhor não me tinha livrado naquele momento, se o Senhor já me livrou em tantas outras cadeiras difíceis que eu olhava e falava, não vou conseguir passar. Porque no quarto ano nós tivemos uma outra cadeira muito desafiadora, que eu olhava e falava, meu Deus, aqui está muito difícil. Mas graças a Deus o Senhor permitiu que todos nós passássemos, e foi muito bom. Foi bom. Foi. Então hoje
licenciada, não é? Hoje sou licenciada e falar da minha licenciatura é falar também de um outro milagre que Deus fez, porque eu normalmente, como eu não falava nada na turma, as pessoas olhavam para mim e também não esperavam muito de mim na defesa, porque eu sempre fui muito introvertida. Não comunica, então não se sabe se vai conseguir. Então eu lembro que na minha defesa eu falava a Deus que não seja eu, mas que seja o Senhor, que não seja o meu nome a ser glorificado, mas que seja o Senhor. E eu fui me preparando e nesse percurso o Senhor mandou pessoas para me ajudar a custear. Foi a minha mãe e mais pessoas que eu falo que foi mesmo Deus, porque eram muitos gastos a se fazer, mas o Senhor proveu tudo e eu dou graças a Deus mesmo. No dia da minha defesa, eu lembro que eu não estava com expectativa nenhuma, porque eu sou a menina do canto, a menina que não fala, a menina que parece que não sabe, mas o Senhor fez uma coisa extraordinária, porque eu digo que a minha apresentação de licenciatura parou a sala. Nem eu mesma estava à espera daquilo. Eu, quando saí da turma, eu só conseguia chorar. Eu ainda não sabia, eu não sabia ainda qual era a nota, mas eu não estava preocupada com a nota. Eu estava admirada com aquilo que o Senhor havia feito minutos atrás. Foi uma defesa assim que ninguém estava à espera, porque não que eu não sabia falar, mas eu tinha muita vergonha do público, então eu me fechava muito, procurava sempre só me apresentar nas provas. Então naquele momento da defesa, eu não sei qual foi a coragem que me tomou, mas em nenhum momento eu fiquei nervosa. Eu acredito que o Senhor me tomou com uma coragem que eu nunca tinha visto naquele momento, que surpreendeu a todos, surpreendeu a minha família, surpreendeu a mesa de jurados e surpreendeu a mim. Tanto que os meus professores não estavam a acreditar que aquele era eu. Tanto que um deles disse que eu preparei o melhor vinho para o final. Que bom! E se você preparou o melhor vinho para o final, e ficou a falar muitos elogios para mim diante da minha família. E naquele momento eu vi que não era eu e que realmente o nome de Deus foi glorificado, porque ninguém estava a acreditar naquilo que havia acontecido. Foi uma defesa que eu diria perfeita, porque espantou, não perfeita porque eu fui perfeita, mas porque veio de mim, veio de alguém que eles não estavam à espera. Não porque não acreditavam que eu não era capaz, mas por causa daquilo que eu sempre mostrei, de não ter coragem de falar e tudo mais. Mas naquele dia eu estava ali dar aula. Desabrochou. Sim, desabrochei, e pela graça de Deus eles ficaram tão surpresos e tão orgulhosos que no final o meu professor, o meu tutor, ele foi falando para os outros colegas: é isso que é defesa. Foi falando para os outros: é isto que é defesa, aprendam, olhem, vejam. E eu não precisei fazer nada, ele próprio foi mostrando para as outras pessoas. E no dia seguinte ele depois me chamou de novo para ir com ele numa defesa dos finalistas, né, do 4º ano. E novamente começou a dizer que ela teve uma defesa excelente, extraordinária. E eu não esperava que o final de tanta tristeza seria esse, um final de alegria, porque eu não contava. Eu tinha muito medo da minha mesa de jurados, era uma mesa muito desafiadora, mas o Senhor me fez estar à altura e o nome dele realmente foi glorificado. Sim. Não é? E ele também soube te honrar. Graças a Deus. Sob maneira, não é? Sim. Então, valeu a pena, não valeu? Valeu muito a pena. Todo aquele aquela aparente desilusão, sim, valeu a pena. Valeu. E com essa minha história, eu realmente provei e comprovei que Deus nunca perde o controle da situação. Que mesmo quando nós pensamos que o Senhor se esqueceu de nós, que o Senhor não está nos observando, Ele sempre sabe o que faz. E esta é a certeza que eu tenho, que Deus nunca perde o controle
e que todas as coisas realmente cooperam para o bem daqueles que o amam e daqueles que são chamados para o seu propósito. Então eu digo que se você está passando por uma situação que não entende, que se sente frustrado, como se Deus não estivesse a olhar para ti, saiba que Ele está olhando, que Ele não se esqueceu e que principalmente Ele sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. E tudo aquilo que Ele permite na vida do crente, mesmo que pareça mal, é necessário. E hoje eu canto vitória, porque o Senhor fez além do que eu estava à espera, obviamente num cenário que provavelmente eu não queria, mas ainda assim o Senhor mostra que até nas pedras o Senhor pode fazer uma escultura brilhante para a glória do seu nome. E foi isso que o Senhor fez. Eu não só terminei, como terminei com excelência, terminei da melhor maneira que poderia terminar e além daquilo que poderia imaginar. Digo que o Senhor fez e que o seu nome foi glorificado. Estamos por aqui hoje com esta promessa de voltarmos no próximo programa com umas histórias de facto de vida real inspiradoras. Até lá, a paz do Senhor.